Prezados irmãos em Cristo, prazer estar com vocês aqui nesta noite, na Capela da Igara, dia para quem acompanha pela Ubra TV, esse momento de culto. Um momento no qual nós tivemos a leitura do pastor André da Epístola, do Evangelho, claro, além do Salmo. E que conexão poderia ser feita entre a leitura da Epístola que falou daquele personagem bíblico chamado Abraão, que é o patriarca não só dos cristãos, mas é considerado também dos judeus e dos muçulmanos. De três grandes religiões, ele é considerado o iniciador, o pai delas. Ou seja, aparentemente alguém com muitos méritos, alguém muito importante. E na leitura do Evangelho, Jesus Cristo conversa com um mestre da lei, um senhor que aparentemente, ou deveria conhecer muito da Bíblia de então, da Escritura de então, que era o Antigo Testamento, que vem conversar com ele de noite. Aliás, essa é uma característica quando a pessoa não quer ser vista, ela está com medo de ser identificada com alguém, ela vai e se encontra meio às escondidas, está curiosa, mas não quer ser vista por outros, porque alguns não gostavam de Jesus. E a conexão que pode ser feita entre o de Jesus com Nicodemos e a palavra de Paulo para Abraão. Talvez um verbo, dentre várias conexões ou de várias aplicações de um sermão que poderia ser feito, talvez um verbo nos ajude a refletir neste momento, nessa breve reflexão. E o verbo é merecer. Merecimento, mérito. Todos nós estamos acostumados com essa palavra no nosso cotidiano. E de certa forma ela é necessária. Um aluno precisa passar de ano pelos seus méritos. Precisa estudar, precisa demonstrar. Um profissional precisa ser promovido, crescer, receber um melhor salário, uma promoção, pelos seus méritos. Quem de nós gosta quando alguém recebe uma oportunidade só porque é amigo de fulano, parente de ciclano, ou porque, como a gente costuma dizer, ficou agradando demais os superiores, para não usar um termo mais chulo, para poder subir. No nosso dia a dia, e também os pais procuram estimular nos filhos que eles busquem o seu mérito para poder crescer, façam por merecer. Aliás, fazer por merecer. Essa é uma frase muito constante. Que é correta para muitas coisas humanas, na questão horizontal dos relacionamentos. O problema é que muitas vezes nós, seres humanos, ser humano em geral, daqui a pouco traz esta questão e este verbo para uma relação vertical. Eu e Deus. E aí existe uma frase, por exemplo, que eu já ouvi: faça por ti que eu te ajudarei, diria Deus. Quer dizer, você tem que te ajudar, que daí eu te ajudo. Ou se você fizer isso, aquilo, se você mudar sua vida, aí Deus vai vir morar no teu coração e tudo vai ser melhor. Será que na relação vertical existe merecimento? Existe mérito? Existe algum mérito entre eu e Deus? Pega um caso, uma ilustração, que é até bastante recorrente, pode acontecer para qualquer um de nós, somos humanos, que é a seguinte. Tem lá uma pessoa de 70, 75, 80 anos, e está muito mal, poderá vir a falecer e de repente se converte. E essa pessoa, durante a sua vida, não deu prova nenhuma de cristianismo, ao contrário. De repente fez até muitas coisas erradas que muita gente sabe. Mas essa pessoa lá, na sua dificuldade, se arrepende. Passa a crer em Jesus. E aí vem um pastor, um ministro, vai lá o pastor André visitar e diz para a pessoa: você vai para o céu, fica tranquilo. Como assim, pastor? O cara passou 70 anos da vida dele, não querendo nem saber de Deus, nunca foi à igreja direito, sei lá, aprontou um monte com um monte de gente. Quem sabe até fez coisa pior. E eu, que todos esses anos vou na igreja, participo, oferto, o cara vai para o mesmo céu que eu? O cara vai ter a mesma salvação que eu? Por acaso isso é justo? Será que ele merece tanto? E aqui entra o verbo. A gente começa a calcular merecimento ou desmerecimento conforme os padrões humanos. Esse merece porque eu acho que merece. Aquele merece porque eu acho que merece. Mas qual seria o critério? Como seria o critério para dizer qual ser humano merece um pouquinho mais do outro? Porque se nós fizermos uma pesquisa aqui
sobre quem a gente acha que talvez mereceria ir para o céu pelo seu próprio critério, teríamos 80 a 100 critérios diferentes. Uma mesma pessoa que eu colocaria no céu, talvez o Cafu colocaria, olha, não tenho certeza. E uma outra que ele diria, essa com certeza vai para o céu, eu diria, mas tem certeza, eu sei de uma coisa dele que tu não sabe. Vejam, é difícil, para não dizer impossível, trazer o mérito para as relações humanas. Começando pelo critério humano que é falho. Começando pelo critério humano que não tem uma medida certa. E terminando com o argumento principal. Não existe uma forma de um ser humano conquistar merecimento diante de Deus. Não existe uma forma de eu ou você, de nós apresentarmos diante de Deus um caderninho, onde as folhas ali das coisas erradas estão menos cheias do que as coisas certas. Vai ser sempre o contrário. Vai ser sempre um caderno cheio de pensamentos, palavras, ações e omissões erradas. E se desse fazer contabilidade, quem sabe algumas ali certas, uma ajuda aqui, um favor ali. Se fosse feito um exame, existe um exame de medição de pressão arterial, talvez alguém já fez, eles colocam um aparelho na gente e a gente fica 24 horas do dia com este aparelho e ele mede a cada 20 minutos a pressão sanguínea. Depois o médico pega o relatório, vê a média e ajuda a ver se a pessoa está precisando de alguma coisa. Pois se tivesse um aparelho para medir os nossos pensamentos, palavras e ações 24 horas por dia, que resultado sairia na outra ponta depois para fazer a média? Se nós colocarmos bem a nossa cabeça no travesseiro, saberemos muito bem qual é o resultado. E aí nós pegamos o texto. Abraão, que é Abraão, um cara dos mais famosos da história do universo. Paulo diz, Abraão não foi salvo porque ele foi Abraão. Abraão foi salvo porque ele tinha fé, porque ele creu. Abraão saiu de uma terra desconhecida para outra terra desconhecida só acreditando numa promessa. Era um cara bem de vida, muito bem de vida onde estava. Acreditou, confiou, seguiu a Deus. Quando se trata de salário, diz Paulo, quem trabalha, o salário não é um favor, é um merecimento. Agora, quando se trata do trabalho cristão, não existe merecimento, tudo é graça, tudo é amor. Aqui nós trazemos Nicodemos para o cenário. Lembram que o pastor André leu que Nicodemos perguntou assim, mas como assim tu está falando Jesus nascer de novo? Pode uma pessoa idosa voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? A gente pensa, como é que esse cara pode fazer uma pergunta tão besta, né? Claro que Jesus não estava falando isso. Mas tem uma outra lógica por trás, que é muito humana e pode passar pela nossa cabeça dentro desse contexto que eu estou falando. Nicodemos fazia parte de uma religião que na sua época acreditava nessa questão do mérito. Olha, eu sou de tal raça, eu vou à igreja todo domingo, a minha oferta está em dia. Tinha lá no Antigo Testamento, tinha que andar com a lei amarrada no pulso, pois eu tenho a lei amarrada aqui, eu faço isso, faço aquilo, guardo o sábado, guardo isso, guardo aquilo. E vamos dizer que Nicodemos tinha 40 anos, eu estou há 40 anos fazendo isso. E agora, como é que Jesus vai me dizer que uma pessoa idosa vai recuperar todo esse tempo se ela já é idosa? O que ele tinha na cabeça? Estava dizendo para Jesus, Jesus, não dá para uma pessoa que já viveu muito voltar atrás e recuperar os 40 anos que ela não foi na igreja e agora ir na igreja para ir para o céu. A lógica dele é, para ir para o céu, para estar com Deus, eu tenho que ter toda uma carreira religiosa. Por isso da pergunta dele. Como é que a pessoa que já está no fim da vida vai voltar lá atrás e dar 60 anos de oferta, 60 anos de culto, 60 anos de visita? Essa era a lógica. E Jesus está quebrando a lógica dele, a lógica da sua religião e a nossa lógica, se a gente pensar por esse caminho. Jesus está dizendo, quem nascer de novo, vê o reino de Deus. E o que é nascer de novo? É o que aconteceu com Heitor. Aconteceu hoje aqui. Não foi mérito, foi graça. É o que aconteceu com cada um de vocês, ou no batismo igual o Heitor, ou no dia em que foi convertido, chamado a fé. Naquele dia, você voltou para o ventre e nasceu de novo para uma nova vida. Porque não existe um mérito. Deus não olhou para a sua vida para trás e disse, bom, como você já viveu tanto tempo em pecado, acho que agora para ti não dá mais. Quem sabe tu tenta aí mais os anos de vida que tu tem, lá no fim eu faço a conta. Não.
Você recebeu a fé naquele momento o pecado é perdoado. A vida nova começa. O merecimento passa a ser imerecimento, passa a ser graça, passa a ser amor de Deus. Isso faz diferença, sim. A gente pode pensar que isso é só um raciocínio teológico para pensar dentro da igreja, não. Isso faz diferença a cada dia em que eu estou vivendo, porque eu não preciso me preocupar com acumular coisas. Será que a minha contabilidade com Deus está certa? Será que eu já fiz mais coisas boas que ruins? Será que Deus ainda me aceita? Puxa vida, essa semana eu fiz uma coisa que não devia. Foi um pecado muito... Olha, eu me arrependo, mas será que Deus vai perdoar? Porque foi sério o que eu fiz, ou mês passado, ou aquela vez que eu fiz. Deus perdoa. Deus abraça por quê? Porque é graça. Não é merecimento. Existe sim um mérito entre eu e Deus. O mérito daquela cruz. A cruz de Cristo. O mérito que Ele conquistou, porque Ele sim fez tudo perfeitinho. Morreu e ressuscitou. Ele conquistou um mérito que Ele coloca entre eu e Deus. Agora Deus olha para nós, talvez nem de cima para baixo, está no nosso lado, né? Olha para nós e vê o mérito de Cristo e diz, você crê em Cristo, você é meu. Pode continuar trabalhando, pode continuar vivendo a tua família, pode continuar vivendo o teu dia a dia sabendo que eu te amo, que eu estou contigo e que eu quero estar ao teu lado. E o resumo de tudo isso, João 3,16, que o pastor André leu. Talvez até na versão antiga, muitos sabem o decor, podem repetir comigo. Talvez a versão nova não. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o professor Assir, ainda uma vez numa devoção, o professor Assir do Seminário Concórdia disse, Deus amou ao mundo desta maneira, enviou Jesus. Esta é a maneira de Deus amar o mundo, é dizer para você, eu te entreguei Jesus, a vida de Jesus, para que você viva, para que você tenha paz, para que você não pense em mérito, pense em graça, para que você não pense em dívida. A gente orou no Pai Nosso perdoando as nossas dívidas, Deus perdoa. Que a gente pense em vida, como disse a canção, para a gente que a gente pense em mais viver, em viver para frente. Claro que é importante destacar. Pastor, quer dizer então que o negócio é ter fé e minha vida não importa? Claro que importa. Se eu tenho fé, a minha vida vai ser um reflexo desta fé. As minhas atitudes eu não vou mais fazer porque eu estou buscando algum merecimento. Eu vou fazer porque eu quero demonstrar como é bom estar com Deus. Aliás, até se uma pessoa diz, não, eu vou na igreja, gosto de Deus, creio em Deus, mas no seu dia a dia isso não aparece, de maneira nenhuma, ao contrário. Às vezes a pessoa faz coisas até que ofendem o nome de Deus, ou ofendem uma comunidade, ofendem um irmão na fé gratuitamente. É de se perguntar se realmente tem fé naquele coração. Porque quando a fé está presente, ela nos motiva, abastecidos pela palavra e pelos sacramentos, a vivermos esta fé. E mais, a testemunharmos. Deus nos dá tantas oportunidades, simples, às vezes. E nós, às vezes, podemos fazer grandes projetos, grandes obras, podemos, mas não é só ali que está o falar deste amor de Deus. Está em pequenos detalhes. Eu estava lendo que no Super Bowl americano, quem acompanha às vezes o futebol americano, eles têm um grande jogo no início do ano, que é a final. O jogo é esperado por duas coisas, pelo jogo e pelas propagandas. Todo mundo gosta de ver as propagandas do intervalo, que são as mais criativas, mais bonitas. E um anúncio de 30 segundos custa 3 milhões de dólares. Custou este ano. 3 milhões de dólares. E uma instituição chamada Look Up 316, Olhe para Cima 316, alusão a João 316, quis colocar um anúncio, eu vi na internet. Não era um anúncio falando vá na igreja, crê em Jesus, ele era assim bem sutil, deixando o 316 no ar, instigando as pessoas. Foi vetado. A comissão ela disse, não, isso é religião, não vamos abrir para uma religião e tal. Foi vetado. Iam pagar 3 milhões de dólares. Pois no final do jogo, vencido por um time chamado Green Bay Packers, um dos jogadores foi entrevistado. E para 170 milhões de pessoas que estavam assistindo naquele momento, quando o microfone foi posto no rosto dele, ele disse, a Deus seja toda a honra e glória. 3 milhões não pagaram um anúncio, mas de graça
aquele jogador deu um testemunho de uma frase para todo mundo que estava assistindo. E ninguém pôde cortar ou censurar. Podemos sim gastar, e até devemos gastar bastante dinheiro na obra de Deus para fazer coisas boas para atingir as pessoas. Mas não podemos esquecer os pequenos momentos de compartilhar com aquele que nos cerca, de falar para a pessoa que está ao nosso lado, de não só falar, mas às vezes de ser, refletir este amor de Deus, para que as pessoas que estão no mundo atrás de merecimentos, e como tem pessoas que estão em busca de se acertar com Deus através do merecimento, poder dizer, não é esse o caminho. Deus te aceita em Cristo. Creia em Jesus. Você vai ter um Pai amoroso, que te aproxima, que te ama, que te abraça, quer estar contigo. Está comigo, quer estar com você também. Por isso, no fim das contas, o verbo que une as leituras de hoje, nos traz a reflexão, é o verbo merecer, mas tem que ter um sem na frente. Sem merecer. É pura graça, puro amor. Este amor que Deus quer continuar derramando no coração de cada um, desde o menor ao maior, para não precisarmos viver toda uma vida de contabilidade, vivermos uma vida de graça, mais viver, mais amar, sempre caminhar com Cristo. Amém.